Olá, o panorama desta terça-feira, 4 de agosto, está começando. Confira agora os destaques desta edição. No giro de notícias, Anvisa autoriza ensaio clínico de mais uma vacina contra a Covid-19 no Brasil. Atleta profissional de voleibol dá recado importante para os estudantes de Minas Gerais. Piedade de Caratinga recebe um trator para atender a demanda dos agricultores da localidade. Veja também como a internet pode ser uma grande aliada para quem quer abrir o próprio negócio em tempos de isolamento social. No quadro Pense Direito, você vai saber quando alguém pode ter problemas com a justiça por não pagar a pensão alimentícia. E ainda, você vai conhecer um curso de pós-graduação que tem feito a diferença na nossa região. Essas e outras notícias agora no Panorama. A Anvisa autorizou um novo ensaio clínico de uma vacina contra a Covid-19 no país. O estudo prevê a realização de testes em cerca de 29 mil voluntários no mundo, sendo 5 mil aqui no Brasil. O ensaio clínico é composto por 3 estágios e o país participará da fase 3 do estudo. É uma parceria entre a Pfizer e uma empresa alemã chamada BioNTech. E essa parceria prevê um tipo de vacina diferente dos que a gente aprovou até o momento, porque essa vacina usa apenas um fragmento do vírus para induzir a resposta imune. A Anvisa se baseou em resultados de estudos in vitro, mas também resultados de estudos em humanos realizados nos Estados Unidos, para ter certeza de que a segurança estava caracterizada o suficiente para que pudesse ser usado em voluntários brasileiros. O Brasil tem uma expertise enorme de campanha de vacinação, facilitado mais ainda pela capilaridade do SUS, pelas unidades do SUS que você tem em todos os municípios brasileiros. O atleta profissional de voleibol, Otávio Henrique, tem um recado importante para todos os estudantes de Minas Gerais. Defendendo a seleção brasileira de base, ele foi campeão do Sul-Americano Juvenil e do Mundial Sub-23. Na adulta, Otávio conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015. Olá pessoal, passando aqui hoje para falar com você, estudante atleta, que este ano, devido à pandemia da Covid-19, não teremos o GENG. Mas isso não é motivo para desânimo, viu? Porque todos nós sabemos o quanto o esporte mudou e ainda muda as nossas vidas. E é preciso, nesses momentos de dificuldade, ter ainda mais perseverança para seguir com os nossos objetivos. Por isso, estou aqui para trazer uma mensagem de estímulo e esperança para todos vocês. Não desistam da carreira de atleta. Tenham força e a esperança de que esse momento difícil vai passar e que a escolha que vocês fizerem agora pode definir o seu futuro. Com a finalidade de incentivar o setor agrícola dos pequenos e médios produtores, auxiliando no trabalho de preparo do solo, plantio e colheita, o município de Piedade de Caratinga recebeu um trator. O equipamento vai atender a demanda dos agricultores da localidade. O deputado subtenente Gonzaga, que doou via emenda parlamentar em convênio com a Emater, uma doação para a Emater do município, que tem esse convênio com a Secretaria de Agricultura e o município de Piedade de Caratinga, esse maravilhoso trator Massey Ferguson, mais 2 implementos, a grade e a forrageira. Então, estamos aqui com muita alegria recebendo essa doação e vamos fazer o possível para atender o produtor rural, fazendo o melhor uso possível desse maquinário e desses implementos. Se trata de um projeto que foi elaborado no final de 2018, essa solicitação dessa patrulha mecanizada, e ela foi contemplada aí por intermédio da emenda parlamentar dirigida pela Emater. O município fica muito grato por esse equipamento que vai ser de grande valia aqui para o agricultor e eu tenho certeza que será bem utilizado para o agricultor familiar na elevação da produção e produtividade dentro do município. O Boletim da Vida do Cazu Hospital Irmã Denise de hoje está diferente. Nele não temos um relato de um profissional ou de um paciente curado, mas sim uma celebração da vida. No dia 30 do mês passado, a paciente da enfermaria Covid-19, Clara Teixeira de Oliveira, que luta contra a doença, completou 86 anos de vida. A neta dela enviou um bolo para que fosse entregue à avó pelo seu aniversário. Parabéns pra você,
festa nossa querida, muita felicidade. Viva! Aê! Beleza! Aê! Mas ganhando mais experiência, ué. Ganhando mais experiência de vida. É verdade. É mais uma bênção que cada ano que a gente vive é uma graça de Deus para nós. Né? Aê! Parabéns, Parabéns! É muito bonito ver que em meio a uma rotina corrida e cheia de desafios, os colaboradores do Casu fizeram questão de registrar o momento dedicado ao parabéns da Dona Clara, que passou o aniversário longe de seus familiares. Parabéns, Dona Clara, e parabéns a toda a equipe do Casu que atendeu a esse pedido dos familiares da paciente. Em tempos de isolamento social, a vontade de abrir o próprio negócio ou produzir para um determinado segmento parece algo desafiador. Começar os estudos e um planejamento com marketing digital tem sido a estratégia de muitos empreendedores. A internet pode ser uma aliada grande neste momento. Tudo começou com uma ideia que aos poucos foi ganhando forma e se transformou em uma marca. Os produtos feitos na roça foram para a internet e os pedidos começaram a aumentar. Os meus amigos foram divulgando e os pedidos foram aparecendo, e as pessoas que vinham encomendar os ovos caipira, eles já me perguntavam se tinham outros produtos. Aí foi então que eu pensei, vou perguntar aos meus vizinhos lá da chácara quais produtos eles têm para poder me fornecer. E foi aí que quando eu vi, eu já estava fazendo literalmente o caminho da roça até a casa das pessoas. Dedicar-se às redes sociais de uma empresa requer planejamento e estudo para entender as mais variadas estratégias possíveis, como, por exemplo, conhecer as ferramentas para chegar até o seu público-alvo. Existe o marketing de resposta direta. Esse marketing, ele tem a possibilidade de te passar as métricas que são informadas pelo seu anúncio, que são quantas pessoas clicou no seu anúncio, quantas pessoas compraram o seu produto através de um anúncio específico. Pesquisando, fazendo investimentos, conhecendo o potencial e promovendo conteúdo nas redes sociais. Isso para ter resultados com baixo custo. Algumas coisas que um comerciante ou empresário precisa saber é que o marketing digital ele não é tão caro assim como parece. E neste período de pandemia tem aumentado muito a procura de marketing digital para empresas de pequeno e médio porte. A equipe que trabalha com Guilherme decidiu investir e aprofundar nas propostas do marketing digital. E agora juntos estão ajudando outras pessoas por meio de uma agência. Para quem presta algum tipo de serviço, o social media levanta uma questão importante para começar. Qual de vocês que quando quer comprar algum produto não vai logo no Instagram ou Facebook para procurar saber sobre a empresa? Normalmente, a maioria das pessoas, 80%, fazem isso. E com o seu cliente não é diferente. O seu cliente, antes dele te comprar qualquer produto, ele também vai nas redes sociais do seu negócio para saber se a sua empresa ela é uma empresa que de fato ela vai gerar valor e ela vai resolver o problema que o seu cliente procura. Independentemente do segmento do seu trabalho, a maior recompensa é poder se dedicar a fazer o que gosta. Para você que pensa em empreender, se jogue, expõe suas ideias, busque informações, se inspire em projetos de grande sucesso, se aprimore cada vez mais naquilo que você deseja fazer e que vai ser só sucesso. No quadro Pense Direito de hoje, você vai saber quando alguém pode ter problemas com a justiça por estar em atraso com as prestações de uma pensão alimentícia. A questão da pensão alimentícia é bastante interessante e levanta várias dúvidas. Eu separei algumas questões aqui para tratar hoje, rapidamente, e sem a intenção de aprofundar e de entrar em termos técnicos, mas basicamente é o seguinte: a pensão alimentícia ela pode ser cobrada com base num título judicial ou com base num título extrajudicial.
Título judicial é uma sentença. Então, aquela sentença que o juiz vai lá e dá num processo de alimentos é um título judicial para que se possa cobrar definitivamente aquela pensão alimentícia. Mas também pode ser cobrada com base num acordo, por exemplo, feito extrajudicialmente, numa escritura pública que não foi feita perante o juiz, mas que também pode servir para poder se cobrar com base nela uma pensão alimentícia. A pensão alimentícia ela admite dois ritos, dois tipos de processamento. O primeiro deles é pelo rito da execução por quantia certa, que vai buscar a penhora. E o segundo deles é o mais famoso, é o da prisão civil. O rito da execução por quantia certa, que busca a penhora, ele é aquele que, como o nome sugere, ele não vai ter por objeto a prisão, ele não vai ter por meio a prisão de quem deve pensão alimentícia. Ele vai ter por meio, por medida de satisfação daquela pensão que é devida, a penhora dos bens do devedor. Por esse procedimento não se pode prender, mas se pode penhorar os bens de quem deve. Então, se a pessoa tem um carro, uma casa, tudo isso pode ser penhorado judicialmente. Já com relação ao rito da prisão civil, como o nome também sugere, ele é mais grave, né? Ele é mais drástico, porque ele admite efetivamente a prisão daquela pessoa que está inadimplente com a pensão alimentícia. Tá? Não é em qualquer caso que admite-se, tem várias regrinhas para regulamentar cada um desses ritos. Na dúvida vai caber o rito da penhora. Se não tiverem todos os requisitos preenchidos para o rito da prisão civil, vai ficar no rito da penhora, da execução por quantia certa. Mas com relação à prisão, é importante considerar que só se admite a prisão pela dívida recente, pela dívida de prisão recente, que é aquela dos 3 meses para frente, né? Dos últimos 3 meses até o presente. A dívida dos 3 meses para trás, aquelas parcelas dos 3 últimos meses para trás, ela vai ser cobrada por meio do rito da execução por quantia certa, que é a penhora. Já a dívida dos 3 últimos meses, ela vai ser cobrada, ela pode ser cobrada pelo rito da prisão civil, que é um rito mais acelerado. E os dois ritos não se confundem, os dois processos não se confundem porque tem procedimentos distintos, não se pode misturar eles. E as pessoas têm muita dúvida também com relação ao tempo da prisão, sem entrar em muitas questões técnicas, mas essa prisão tem um prazo máximo que varia de 60 dias até 3 meses, tá bom? Dependendo aí da natureza da pensão alimentícia, que vai ser melhor analisada pelo seu advogado, caso a caso, que depende muito de questões técnicas, tá bom? Não vou aqui me adentrar em questões técnicas, como eu já adiantei, mas são questões interessantes que eu quis levantar para vocês aqui. É importante notar o seguinte, que aquela pessoa, aquele menor, por exemplo, que não tem o nome do pai no RG, ou seja, no registro civil, fica mais complicado para ele conseguir cobrar a pensão. Porque se o pai não registra voluntariamente, primeiro tem que se mover então uma ação de reconhecimento ou de investigação de paternidade. Somente após isso, preenchidos outros requisitos, é que se pode cobrar efetivamente a pensão. Então a prisão civil pela dívida de pensão alimentícia, ela tem várias questões interessantíssimas no nosso direito, muito mais aprofundadas do que eu trouxe hoje aqui sucintamente. Só que basicamente é isso, tá bom? Maiores dúvidas é sempre importante relembrar, eu sempre falo para vocês aqui nesse quadro, procurem sempre o seu advogado de confiança, caso queiram entrar com uma ação desse tipo, ou se defender de uma ação desse tipo, você aí na condição de alimentante, né, que é quem deve fornecer a pensão, pagar os alimentos, procure sempre o seu advogado, ou na impossibilidade, procure a Defensoria Pública, que também faz esse tipo de atendimento. E uma última questão, quando se está num processo de pensão, de cobrança de pensão efetivamente, pelo rito da prisão civil, uma vez citado para poder pagar aquela dívida, ou seja, uma vez citado daquele processo, a pessoa só tem 3 opções. Ou ela paga a dívida, ou ela comprova que já pagou, ou ela justifica para o juiz o porquê de não ter pago. E nesse período agora de pandemia de coronavírus, essa justificativa tem sido mais aceita. Geralmente os juízes não aceitam, eles mandam prender porque é o meio de fazer a pessoa pagar. Mas nesse período agora, as justificativas têm sido um pouco mais aceitas em razão da crise econômica causada pelo coronavírus. Basicamente é isso e ficamos por aqui.
No quadro Oportunidades, você fica sabendo sobre as ofertas de emprego em Caratinga. Confira. Assistente de serviço de contabilidade, com ensino superior completo e experiência em contabilidade. Auxiliar financeiro, com experiência em departamento financeiro e ensino médio completo. Balconista de padaria com experiência. Contínuo com experiência, ensino médio completo, carteira de habilitação A e moto. Estoquista com experiência e carteira de habilitação AB. Mecânico de motocicletas com experiência. Motorista de caminhão para rotas regionais e internacionais, com carteira de habilitação C ou D. Motorista entregador com disponibilidade para serviço pesado. É necessário possuir carteira de habilitação D, experiência e ensino fundamental completo. Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações. É necessário conhecimento básico em serviço de pintura, encanamento e parte elétrica. Operador de empilhadeira com experiência, carteira de habilitação B e curso de formação. Vendedor externo para Caratinga e região, com experiência em vendas, carteira de habilitação B e carro próprio. Vendedor com carteira de habilitação D, experiência em vendas e ensino superior completo. Vendedor externo com experiência em vendas, carteira de habilitação B, veículo próprio e ensino fundamental completo. Devido à suspensão dos atendimentos presenciais do Cine, os interessados devem enviar cartas de encaminhamento pelo aplicativo Cine Fácil ou pelo portal Emprega Brasil. O endereço é empregabrasil.mte.gov.br. Vamos ver agora como está a previsão do tempo para a nossa região. Quarta-feira em Caratinga com previsão de sol com algumas nuvens. A temperatura mínima esperada é de 13 e a máxima de 24 graus. Em Bom Jesus do Galho também tem previsão de sol com algumas nuvens durante o dia. Mínima de 13 e a máxima pode chegar a 25 graus. Em Vargem Alegre a expectativa é de sol com algumas nuvens. Mínima de 16 e a máxima pode chegar a 27 graus. Realização de projetos de pesquisas que visam o desenvolvimento da comunidade, melhor qualidade de vida e saúde da população. A universalização do saneamento básico e a utilização dos recursos naturais de forma sustentável. Esses são alguns dos focos do curso de pós-graduação em Desenvolvimento Regional, Saneamento e Meio Ambiente do Centro Universitário de Caratinga, que serão apresentados nesta reportagem. Veja. A pós-graduação Lato Sensu em Desenvolvimento Regional, Saneamento e Meio Ambiente do UNEC é formada por uma equipe de professores, doutores, multidisciplinar, que recebe alunos de todas as áreas do conhecimento. De acordo com a coordenadora do curso, atualmente estão em desenvolvimento 18 projetos de pesquisa que atendem os eixos temáticos: avaliação, tratamento e enquadramento de águas, gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, modelagem de infraestrutura em saneamento básico, manejo e controle da biodiversidade, avaliação de aspectos e impactos ambientais e levantamento epidemiológico de doenças ocasionadas pela falta de infraestrutura em saneamento básico. Em todos esses projetos, os alunos receberam bolsa integral para desenvolvê-los em Caratinga ou nas cidades vizinhas. Se pegarmos um dos eixos temáticos da pós-graduação, avaliação da qualidade da água e levantamento epidemiológico de doença, podemos observar a importância dos projetos que estão em desenvolvimento. Os dados estatísticos e as pesquisas recentes nos mostram que 1,8 milhões de crianças morrem antes de completarem 5 anos de idade por diarreia
por falta de acesso à água limpa e tratada. 50% dos leitos hospitalares ocupados no mundo inteiro são por pessoas acometidas por alguma doença relacionada à falta de água limpa e tratada. Este biólogo é aluno do curso. O projeto que ele está desenvolvendo sobre o saneamento básico inadequado em um distrito especial indígena tem tudo a ver com sua realidade, inclusive. Meu nome é Eliseu, conhecido também como Tchauã. Sou indígena da etnia Pataxó, do estado de Minas Gerais. O título do meu projeto é Doenças relacionadas ao saneamento básico inadequado do Distrito Especial Indígena de Minas Gerais e Espírito Santo. Eu quis desenvolver esse projeto, primeiro porque eu atuo em um distrito sanitário especial indígena e segundo porque ainda não se tem nenhum estudo em nosso distrito com esse objetivo. Infelizmente, todos os anos, o nosso distrito destina-se muitos recursos para tratamento, hospitalização de indígenas com doenças causadas pela falta de saneamento básico. Isso acontece devido à falta de higiene, algumas vezes pela especificidade cultural, dos indígenas, de algumas etnias, mas também, na maioria das vezes, pela falta de investimento em infraestrutura de saneamento. Já a engenheira civil Marisa está desenvolvendo um trabalho voltado para o saneamento rural, com a proposta da utilização de sistemas alternativos para o tratamento de água e esgoto em uma comunidade de Simonésia. A princípio, será realizada uma análise microbiológica da água que é utilizada para o abastecimento das residências, e, mediante essa análise, caso seja atestado a presença de organismos patogênicos, serão indicadas soluções alternativas que sejam eficientes e de baixo custo para o tratamento dessa água. Dentre essas alternativas, temos o clorador, que é um sistema desenvolvido pela Embrapa e que deve ser instalado entre o reservatório e a entrada de captação de água. E para o tratamento de esgoto, temos a fossa biodigestora econômica. O eixo temático trabalhado pelo biólogo Erickson, que também é aluno da pós-graduação em Desenvolvimento Regional, Saneamento e Meio Ambiente, é manejo e controle da biodiversidade. A pesquisa que vem sendo desenvolvida por ele trata da influência dos morcegos na germinação de sementes de plantas presentes nas matas ciliares do rio Caratinga, em Inhapim. Quando acontece um desmatamento, as primeiras plantas a surgirem nesses locais são plantas pioneiras. E muitas delas produzem frutos que são fonte de alimento para várias espécies de morcegos frugívoros. Então, quando um morcego se alimenta de um fruto dessas plantas, eles voam grandes distâncias durante a noite e quando eles defecam, eles acabam disseminando essas espécies vegetais. Então, quando a gente analisa a situação atual das matas ciliares do rio Caratinga, a gente percebe como é necessário projetos de intervenção, de reflorestamento. O intuito da minha pesquisa é avaliar quais são os métodos feitos pelo ser humano que podem aumentar e auxiliar na germinação dessas sementes, dessas plantas que são utilizadas por morcegos. Caso algum profissional ou aluno tenha interesse em participar deste curso, basta entrar em contato com a coordenação por meio do e-mail rosaneveli@gmail.com. Todos os projetos são muito importantes, porque eles interferem diretamente nas condições de saúde, nas condições de infraestrutura em saneamento básico, na preservação do meio ambiente, visando proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas do município de Caratinga e municípios vizinhos. Estamos encerrando a edição de hoje do Panorama. Siga conectado com as principais notícias da atualidade nas nossas redes sociais. Lá você pode rever as matérias deste jornal, além de muitos outros conteúdos. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência e companhia e até amanhã.